Embora tenha vindo para o meio dos homens e feito muita obra, Jesus só completou a obra de redimir toda a humanidade e serviu como oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda, para livrar plenamente o homem de seu caráter corrompido. E assim, depois que o homem teve seus pecados perdoados, Deus retornou para a carne, para guiar o homem até a nova era, e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um âmbito superior. Todo aquele que se submete a seu domínio há de desfrutar de uma verdade mais elevada e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Amém. 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 A polícia está aqui. Tenham calma. Escondam tudo. Abram! Já vai. Depressa. Afastem-se. Vocês. O que fazem aqui? Recebemos uma denúncia de uma reunião ilegal. Mas que reunião? Estávamos trabalhando o dia todo. Revistem tudo. Ali. Tá limpo. Capitão, tem uma porta nos fundos. Atrás deles! Você. Tem algo se mexendo ali. Você faz tratamento para essa dor há um mês. Mas não melhorou. Está até piorando. Está tudo bem. Devia ir ao hospital fazer um raio-x para ver isso. Se eu for até lá, terei de mostrar minha identidade. A polícia ainda está atrás de nós. Se eles nos encontrarem, teremos mais problemas. Nossa fé em Deus não viola a lei. Sendo perseguidos, não podemos nem sequer ir ao hospital. O PC chinês é detestável. Vá devagar. Mãe, você deve descansar uns dias. Vou ficar bem. Só preciso ir com calma. Deus diz: uma doença ocorrer se deve ao amor de Deus e contém a benevolência dele. Não posso deixar essa doença me restringir. Eu vou continuar cumprindo o meu dever. Assim que puder, eu vou me tratar. Mas tudo está nas mãos de Deus. Vamos confiar em Deus. Você tem razão. Quanto à sua identidade, vou tentar resolver isso. Pode se deitar de bruços, por favor? Consegue se deitar? Tenho um nódulo no seio. Não consigo ficar de bruços. Onde? Deixa eu ver. É um nódulo grande. Há quantos anos está assim? 5 ou 6. Antes não doía. Faz pouco tempo que começou a doer. O nódulo já mudou de cor. Após a consulta, você deve fazer mais exames. Mãe, cuidado. Qual o resultado? Conte-me. Não está bom. Pode ser
câncer de mama. Mãe, Mas a médica disse que tivemos sorte de descobrir a tempo e que, se esperássemos mais, se tornaria um abscesso e seria mais difícil tratar. A médica recomendou que seja operada daqui a 3 dias. Nos últimos anos, eu fiz sacrifícios, despendi-me, trabalhei e sofri por Deus. Como pude ter um câncer? Oh, Deus, eu estou mesmo com câncer. Irmã, a Alifan está com câncer. Ela foi operada e está fazendo quimioterapia. Mas o câncer já está avançado. Ela pode não sobreviver. Oh, Deus, eu posso ter câncer. Eu estou tão angustiada e não sei como superar isso. Se você sempre foi muito leal, com muito amor por mim, todavia sofre o tormento de doenças, dificuldades financeiras e o abandono dos seus amigos e parentes, ou se você suporta qualquer outro infortúnio da vida, sua lealdade e seu amor para comigo ainda continuarão? Se nada do que você imaginou em seu coração corresponder ao que eu fiz, como você deverá trilhar a sua senda futura? Se não receber nenhuma das coisas que esperava receber, você conseguirá continuar sendo meu seguidor. Amém. mãe, aqui, deixa eu ajudar você. Não esqueça o emplastro. Não fique preocupada com a cirurgia de amanhã. Está tudo nas mãos de Deus. Lembro-me de uma passagem das palavras de Deus. Quem dentre toda a humanidade não é cuidado aos olhos do Todo-Poderoso? Quem não vive em meio à predestinação do Todo-Poderoso? A vida e a morte do homem acontecem por escolha própria? O homem controla o seu próprio destino? Amém. Muitas pessoas clamam pela morte, mas ela está longe delas. Muitas desejam estar entre os fortes na vida e temem a morte. Mas, sem saberem, o dia de sua morte se aproxima, afundando-as no abismo da morte. Muitas olham para os céus e suspiram. Muitas choram com soluços lamuriosos. Muitas pessoas caem em meio às provações. E muitas são capturadas em meio
a tentação. Embora eu não apareça pessoalmente para permitir que o homem me veja de forma clara, muitas pessoas temem ver o meu rosto. Com medo de que eu as abaterei, de que eu as aniquilarei. O homem me conhece verdadeiramente. Amém. Amém. Esse também é um hino das palavras de Deus. 整个人类有谁不在全能者的眼中看顾？有谁不在全能者的预定之中生存？人的生死存亡是来源于自己的选择吗？人的命运是自己掌握的吗？ Amém. Oi, Dr. Chen. Oi. A cirurgia foi um sucesso. Mas precisamos fazer uma biópsia no tumor removido. Para saber se é maligno ou benigno. Voltem daqui a 3 dias. Tá. Obrigado, Dr. Obrigada, Chen. doutora. Coma um pouco. Não estou com fome. Oi, pai. Você veio. Parece que está de bom humor hoje. Está. Tenho um pressentimento que pode não ser câncer. Eu também acho. Eu já tinha esse nódulo há uns 5 ou 6 anos. Se fosse câncer, já teria piorado. É, exato. Ah, seria ótimo se não fosse câncer. Coma mais. O resultado da biópsia já saiu. É um tumor maligno. Carcinoma mucinoso da mama. No entanto, não precisam ficar muito preocupados. Hoje eu estou me sentindo bem melhor. Ah, já voltou? É. E o resultado? Pode me dizer, Mãe, tome água. por que não conta? Eu nunca pensei que teria câncer. Isso é o fim da linha para mim. A minha vida de fé está chegando ao fim. Após tantos anos de sacrifício e dispêndio, Deus não se lembra de nada disso. Oh, Deus, o que devo fazer? Para todas as pessoas, o refinamento é excruciante e muito difícil de aceitar. Mas é durante o refinamento que Deus deixa claro seu caráter justo para o homem, torna públicas suas exigências para o homem e oferece mais esclarecimento e mais poda prática.
Por meio da comparação entre os fatos e a verdade, o homem ganha um conhecimento maior de si mesmo e da verdade, e um entendimento maior das intenções de Deus, permitindo, assim, que o homem tenha um amor a Deus mais verdadeiro e mais puro. Tais são os objetivos de Deus ao executar a obra do refinamento. Toda a obra que Deus faz no homem tem seus objetivos e significados próprios. Deus não faz uma obra sem sentido, nem uma obra que não beneficie o homem. O refinamento não significa remover pessoas da frente de Deus, nem significa destruí-las no inferno. Antes, significa mudar o caráter do homem durante o refinamento, mudar suas intenções, seus pontos de vista antigos, mudar seu amor a Deus e mudar sua vida inteira. O refinamento é um teste prático para o homem e uma forma de treinamento prático. E só durante o refinamento, seu amor pode servir sua função inerente. Deus, eu sei que essa doença é o seu amor e que a finalidade dela é me purificar e me transformar. Estou disposta a me submeter. Por favor, esclarece-me e guia-me para eu refletir e aprender por meio deste refinamento da doença. Trinta e 37. Mãe, as irmãs Ye e Yuan vieram vê-la. Vocês vieram. Você está ótima. Como você está? Foi tudo bem na cirurgia. E o corte está cicatrizando. O médico mandou eu descansar para evitar infecção. A quimioterapia em 1 mês. Entrei. Está bem. As pernas dela parecem melhores. Né? Após a cirurgia, as pernas e costas dela melhoraram. Graças a essa experiência com o câncer, lendo as palavras de Deus e recebendo a ajuda dos irmãos, eu aprendi algumas lições e obtive alguns ganhos. Graças a Deus. Conte-nos sobre isso. Sim. Quando eu vi o diagnóstico, eu estava sentindo muita dor. E não entendia por que tinha essa doença. Mas orando e lendo as palavras de Deus, compreendi sua intenção. Percebi que Deus permitiu essa doença para me revelar e purificar minha corrupção. Eu li estas palavras. Muitos creem em mim apenas para que eu possa curá-los. Muitos creem em mim apenas para que eu possa usar meus poderes para expulsar espíritos impuros de seu corpo. E muitos creem em mim simplesmente para que possam receber paz e alegria de mim. Muitos creem em mim apenas para exigir de mim maior riqueza material. Muitos creem em mim apenas para passar esta vida em paz e estar seguros no mundo vindouro. Muitos creem em mim para evitar o sofrimento do inferno e receber as bênçãos do céu. Muitos creem em mim apenas em busca de conforto temporário, mas não buscam ganhar nada no mundo vindouro. Quando eu fiz descer minha fúria sobre o homem e tomei toda a alegria e paz que ele outrora possuía, o homem se tornou duvidoso. Quando eu dei ao homem o sofrimento do inferno e tomei de volta as bênçãos do céu, o homem ficou fora de si. Quando o homem me pediu para curá-lo, eu não lhe dei atenção e senti repulsa por ele. O homem afastou-se de mim para buscar a senda do curandeirismo e da feitiçaria. Quando eu tirei tudo que o homem tinha exigido de mim, todos desapareceram. Assim, digo que o homem tem fé em mim porque eu concedo graça demais. E porque há benefícios demais a serem conquistados.
A relação do homem com Deus é meramente de um interesse próprio nu e cru. É uma relação entre quem recebe e um doador de bênçãos. Para ser claro, é a relação entre um empregado e um empregador. O empregado trabalha muito só para receber as recompensas concedidas pelo empregador. Não há afeto em tal relação baseada em interesses, apenas transações. Não há amor nem ser amado. Só caridade e misericórdia. Não há compreensão. Só indignação suprimida e enganação. Não existe intimidade. Há apenas um abismo intransponível. Amém. Amém. As palavras de Deus fizeram-me sentir humilhada. A exposição de Deus é tão precisa. Eu me lembrei de quando comecei a crer no Senhor. Pregavam o Evangelho e me diziam: todos têm pecado, e a paga do pecado é a morte. Vamos crer no Senhor. A crença garantirá o perdão dos pecados e a vida eterna no reino dos céus. Quando ouvi sobre o perdão dos pecados e a entrada no reino dos céus, achei uma coisa boa e comecei a crer no Senhor. E me despendi por Ele com paixão, esperando recebê-lo e ser levada para o reino dos céus. Para minha surpresa, me deram testemunho do retorno do Senhor e leram muitas das palavras de Deus Todo-Poderoso. E elas fizeram sentido para mim. Eram verdades não encontradas na Bíblia e que nenhum ser humano poderia dizer. Só Deus pode expressar a verdade quando Ele vem. Isso me convenceu de que era o retorno do Senhor e aceitei a obra de Deus dos últimos dias. Depois disso, eu senti mais vigor fazendo os meus deveres, invariavelmente. As calúnias das pessoas ao meu redor e a perseguição do PC chinês não me impediram de fazer meus deveres. Por isso eu achava que era uma pessoa leal a Deus e que era digna da aprovação de Deus. Mas eu jamais esperei que poderia ter câncer. Eu me perguntava, será que vou morrer? Será que ainda posso ser salva? Eu estava sofrendo e comecei a entender mal a Deus e a reclamar dele. E tentei até argumentar com ele. Após ler as palavras de Deus, foi como acordar de um sonho. Eu percebi que em todos esses anos, faltou-me um coração que amasse a Deus. E que tudo o que fiz foi por bênçãos e para entrar no reino dos céus. Eu estava tentando negociar com Deus. Foi exatamente como Deus expôs. Minha relação com Ele era a relação entre empregado e empregador. Eu estava pagando um preço baixo e exigindo recompensas de Deus. Eu estava tentando manipular e enganar a Deus. E isso é detestável para Ele. Se eu não me arrependesse, eu seria abandonada e eliminada por Deus. É uma bênção experimentar a obra de Deus. Sem todas essas doenças, será que nós veríamos quanta impureza existe em nossa fé em Deus? E o que despendemos por Deus em nossos deveres era uma tentativa de negociar com Ele? Nunca veríamos isso. Certo. Você não acha que o sofrimento que suportamos é de grande valor? Isso foi uma bênção de Deus. Graças a Deus. Há 2 anos eu tive um ataque cardíaco. Minha condição era crítica. Eu pensei que fosse morrer.
passei a reclamar de Deus e a entendê-lo muito mal. Quando doenças e dores nos atingem, isso revela nossas intenções de negociar com Deus por bênçãos e a verdade da nossa corrupção. Se as circunstâncias difíceis não nos atingissem, quais seriam as consequências? Em que nós seríamos diferentes daqueles fariseus hipócritas? O que despendemos por Deus é para obter bênçãos e recompensas, mas tentamos enganar a Deus e nos julgamos submissos e amorosos para com Ele. Será que nisso temos autoconsciência? Tem razão. Como Deus permite que essas doenças nos acometam, podemos ver as impurezas em nossa fé em Deus. Isso é a graça e a bênção de Deus sobre nós. Graças a Deus. Sim. Sua comunhão iluminou meu coração. Um tempo atrás, eu também sofri muito. Eu não entendia por que minha mãe tinha câncer, mesmo crendo em Deus. Eu continuava orando por ela e pedindo que Deus a curasse. Agora entendo que é por causa de nossos caracteres corruptos, por negociarmos com Deus, sofrermos e nos despendermos por Deus para obter bênçãos. Que Ele usa a doença para limpar nossa corrupção, o que nos permite aprender lições e o autoconhecimento por meio da doença. Essas aflições contêm a boa vontade de Deus. Isso. A obra de Deus é maravilhosa. Graças a Deus. Sim. Sim. Nos últimos dias, eu orei, busquei e refleti sobre mim. Perguntei-me por quê, mesmo sabendo que Deus permitiu a doença, ainda não podia me submeter. Lendo as palavras de Deus, eu encontrei a raiz do meu problema. Os humanos corruptos vivem para si mesmos. Cada um por si, e o demônio pega o último. Esse é o resumo da natureza humana. As pessoas creem em Deus em prol de si mesmas. Quando se despendem para Deus, é para serem abençoadas. E quando lhes são leais, ainda é para serem recompensadas. Em suma, tudo é feito com o propósito de ser abençoado, recompensado e entrar no reino dos céus. Na sociedade, as pessoas trabalham em benefício próprio. E na casa de Deus cumprem um dever para serem abençoadas. É por bênçãos que se desfazem de tudo e conseguem suportar sofrimento. Não há melhor evidência da natureza satânica do homem. Amém. Amém. As palavras de Deus expuseram meu estado com precisão. Ao longo dos anos, vivi de acordo com as filosofias de Satanás de cada um por si. E o demônio pega o último e nunca mexa um dedo sem recompensa. Essas filosofias eram minhas regras de sobrevivência. Tudo que eu fazia era para mim. Eu era egoísta e desprezível. Mesmo após encontrar Deus, quando sofria ou me despendia, eu tinha motivos e propósitos. Tudo que eu fazia era por bênçãos e recompensas. Não praticava a verdade nem me submetia a Deus. Sempre que enfrentava dificuldades, eu simplesmente pedia ajuda e soluções a Deus. Nunca pensei em como eu deveria retribuir o amor de Deus. Amá-lo e me submeter a Ele, pela graça que Ele havia me concedido. Como eu podia ter consciência ou razão? Pensei enquanto Paulo também sofreu enquanto trabalhava para o Senhor. Mas ele não buscava a verdade, nem procurava conhecer a Deus. Ele só queria trocar seu sofrer, seu despender-se e trabalhar duro pelas recompensas de Deus. Ele disse: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira. E eu mantive a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele estava insinuando que, se Deus não lhe concedesse uma coroa,
Então Deus era injusto. Ele não estava resistindo a Deus? Estava. No final, Paulo não se arrependeu nem mudou. Ele continuou na senda errada, testemunhando que, para ele, viver era Cristo, querendo o lugar de Deus no coração das pessoas. E assim ele ofendeu gravemente o caráter de Deus e foi punido por ele. Isso aconteceu por ele não buscar a verdade e buscar apenas satisfazer suas ambições e desejos. Sim. Se eu vivesse conforme as filosofias de Satanás, sem buscar a verdade, e até usando o meu trabalho duro para negociar com Deus, o meu fim não seria o mesmo que o de Paulo? Crer em Deus para buscar bênçãos sem buscar a verdade é muito perigoso. Cremos no Senhor por tantos anos, com base nas palavras de Paulo. Sofrendo e nos despendendo por Deus, só para ganhar uma coroa da justiça. Se não fosse o julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, seríamos como pessoas religiosas, que creem em Deus só para ganhar bênçãos, e não aceitaríamos a nova obra de Deus, e tentaríamos fugir de seu julgamento e castigo. No fim, iríamos cair no desastre e ser punidos por Deus. Sim. Isso é verdade. Graças a Deus Todo-Poderoso, vir expressar tantas verdades, podemos nos reconhecer e ver a verdade da nossa corrupção. Deus Todo-Poderoso é quem nos salvou. Sim. As verdades de Deus Todo-Poderoso são tão preciosas. Amém. Sim. Agora, nós vemos que não deveríamos crer em Deus para ganhar bênçãos, mas sim para buscar obter a verdade e alcançar a salvação. Sim. Ter fé é viver uma semelhança humana, é se tornar uma pessoa que se alinha com as intenções de Deus e que consegue se submeter e temer a Deus. É o verdadeiro significado da vida. Exato. Amém. Não importa como minha doença vai progredir, se vou viver ou morrer, estou disposta a me submeter aos arranjos de Deus. Se Deus me permitir viver mais um dia, eu vou buscar a verdade, desempenhar o meu dever e retribuir o amor de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu ganhei muito com essa doença. Eu percebi que, sem experimentar julgamento e castigo, e sem sofrimento e refinamento, uma pessoa não se livra de seu caráter corrupto. Graças a Deus. Que cheiro bom. Você melhora um pouco e não fica parada. Tudo bem, isso não me cansa. Você tem que descansar. Eu sei, eu vou. Deus é eternamente supremo e sempre honrável, enquanto o homem é eternamente baixo, eternamente desprezível. Isso porque Deus está eternamente fazendo sacrifícios e se dedicando à humanidade, enquanto o homem para sempre toma e esforça-se apenas para si mesmo. Deus está eternamente fazendo esforços para a sobrevivência da humanidade, mas o homem jamais contribui com algo para o bem da retidão ou da luz. E mesmo que o homem faça um esforço por um tempo, não consegue resistir a um único golpe, pois o esforço do homem é sempre para o próprio bem, e não pelos outros. O homem é sempre egoísta, enquanto Deus é eternamente altruísta. Deus é a fonte de tudo que é justo, bom e belo. Amém. Enquanto o homem é aquele que sucede a todo mal e fealdade e os expressa. Deus jamais alterará sua essência de retidão e beleza, mas o homem é perfeitamente capaz de, a qualquer momento e em qualquer situação, trair a retidão e afastar-se para longe de Deus. Amém. Que boa passagem.
Deus se esforçou muito para salvar a humanidade. Sim. Não importa o quanto ele tenha sido condenado, rejeitado, caçado ou perseguido, Deus nunca desistiu de salvar a humanidade. Certo. Ele tem expressado a verdade em silêncio para salvar a humanidade. E nunca exige nada de nós. Deus é tão santo, tão bom e bondoso. Mas quanto a mim, tentei usar o meu despender para exigir bênçãos de Deus e negociar com Ele. Fui tão egoísta e desprezível. Fui tão corrompida por Satanás. E Deus ainda se esforça para me salvar. Por meio dessa doença, Ele permitiu que eu refletisse e me conhecesse. Tudo o que Deus faz é amor e salvação para as pessoas. Deus é merecedor do nosso amor. Graças a Deus. Isso me lembra uma passagem. Quando Deus dá enfermidade às pessoas, existe uma razão, tem um significado. Isso lhes parece uma doença, mas, na realidade, o que elas receberam é graça, não enfermidade. Amém. Ao enfrentarmos a doença, vemos as impurezas em nossa fé em Deus e ganhamos algum entendimento de Deus. Isso é uma bênção disfarçada. Graças a Deus. Mãe, a irmã Ye foi alvo da polícia e foi se esconder. Os irmãos ainda precisam ser regados. Isso não pode ser adiado. Vou verificar o local da reunião amanhã. Mas a incisão da sua cirurgia ainda não cicatrizou. Já se passaram mais de 20 dias desde a cirurgia. Não é nada demais. Não se preocupem. Não deixe de se cuidar e confie mais em Deus. Não se preocupem. Ah, Sim-Min, qual foi o resultado do check-up? O médico disse que os indicadores estavam normais e que não havia sinais de metástase. Graças a Deus. Essa experiência com o câncer permitiu que eu experimentasse as considerações profundas de amor de Deus.